Sem dúvida nenhuma. Curadoria é uma atividade política. Eu acho que é, sempre. E aí não é preciso diferenciar política de militância. Ela não precisa ser militante. Mas, e no caso nosso, nem deve. Mas ela é política, é sempre política. Por quê? Porque sempre se fala de algum lugar. Eu acho que a curadoria é um ato político. Mas eu acho também que talvez isso seja uma platitude, né? Porque é difícil pensar uma atividade humana que não seja política, não é? Mas eu acho que ela é marcadamente política, porque a gente está o tempo todo pensando em escolhas e fazendo recortes que são até de classe. Por isso que eu digo que a curadoria é mais do que você simplesmente estabelecer uma linha do que você quer contar e daquilo que você quer explicitar. Ter essa consciência, provocar essa reflexão. Então, eu acho que nós temos que assumir isso. E, inclusive, dialogar com os temas que estão dados pela própria cidade, né? E pelo que está acontecendo. Quando você vai propor um projeto, e a gente teve 2 ou 3 casos recentemente no Brasil, mas não só no Brasil, é função do curador saber disso, ou imaginar que isso pode acontecer. E mais do que isso, saber como ele e a instituição vão se posicionar diante do problema. Obviamente que isso implica numa tomada de partido. E quando eu digo partido, numa tomada de posição. Eu penso que a manutenção dos patrimônios artísticos e a sua difusão estão intimamente ligados com o desenvolvimento de uma sociedade que se quer democrática, que se quer avançada, que se quer plural, que se quer economicamente interessante. Uma das coisas que esses grupos que querem interditar exposições e a partir de parâmetros questionáveis não considera é o dano econômico que essa atitude causa, né? E não é gente que goste do capitalismo, sabe? Não é gente que gosta do capitalismo. Porque se eles prezassem, se eles tivessem realmente apreço pela ideia do capitalismo, a gente ia ter que pensar, eles seguramente pensariam, né? Fala, escuta, mas quantos empregos foram gerados? Parece que existe um barateamento da ideia de arte e dos sistemas de arte, né? Sistema de arte implica em educação, é um ciclo econômico muito amplo. Em maio de 2017, o tema da Primavera dos Museus foi tratar de temas, era um título muito comprido que eu não vou lembrar agora, mas era tratar de temas complicados, né? Delicados, né? Dizer o indizível. E nós escolhemos, não à toa, o Bandeirante. O Bandeirante está glorificado no nosso museu como um herói. Veja que complicado é você ter um bandeirante herói hoje, no museu. As pinturas, né? Ora, isso acontece no mesmo momento em que nós temos o Monumento às Bandeiras sofrendo ações de depredação, mas também de manifestação, e nós escolhemos o Bandeirante. E tivemos como último painel o julgamento do Borba Gato. Quer dizer, e com perguntas. Herói de quem? A curadoria é política nesse sentido, não porque nós estamos tomando um partido. Não se trata de falar quem era o Bandeirante ou tomar... Mas é uma questão hoje. E entender por que o Bandeirante, o que significa o Bandeirante ter sido dignificado no começo do século XX, é importante que nós pensemos sobre isso. É importante tratar disso. Então, não se trata de negar o Bandeirante, de suprimir o Bandeirante da história, mas de entender exatamente o porquê e o que significa nós termos tantas coisas relacionadas aos bandeirantes em São Paulo. Eu vou montar uma exposição que toca no tema da sexualidade. Muito bem.
Qual é a posição que eu vou tomar com relação a isso? Eu vou trabalhar com a ideia da diversidade, muito bem, mas o meu público, como ele vai receber isso? E como que eu vou comunicar? E quais são as coisas que eu de fato quero comunicar? Porque muitas das vezes essa falha no processo de como você comunica, de como você organiza, e a ausência de uma clareza de onde você quer chegar com aquilo, geram situações nas quais o museu, a exposição, os artistas e os curadores são jogados para dentro de uma trincheira, né? E são obrigados a ficar numa posição defensiva, se protegendo de ataques e de incompreensões que vêm de todos os lados. Então, sim, é uma atividade política e tanto melhor se o curador pensar nisso desde o começo.